Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, amém. É uma bênção estar com vocês e juntos meditarmos na palavra do Senhor. E eu convido os queridos a abrirem comigo Josué capítulo 24, versículo 15. Deixo aqui minha palavra de gratidão ao diácono Severino por nos estender esse convite, e fico muito feliz em rever o pastor Jamson. Deus abençoe a vida do pastor Jamson, o diácono Severino, o pastor Ronier. Deus abençoe a vida de cada irmão. Josué capítulo 24, vamos ler apenas o versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Queridos, o tema que me foi proposto, nós vamos trabalhar a seguinte temática: chamados para liderar, o papel do homem na família e na igreja. E a caráter de introdução, eu queria mencionar sobre uma literatura bem conhecida que continua influenciando a formação de muitos líderes do ponto de vista sociológico, que é o clássico O Monge e o Executivo. O livro fala sobre a história de John Daly, um homem de negócios bem-sucedido, que percebe de repente que está fracassando como chefe, como marido e como pai, e desesperado e influenciado pela sua esposa, ele decide participar de um retiro sobre liderança em um mosteiro que era comandado pelo frade Leonard Hoffman. E o Leonard Hoffman era um homem que ganhou fama no mundo dos negócios por sua capacidade de recuperar empresas em crises, transformando-as em empresas de sucesso. E o Leonard Hoffman, ele define liderança como a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir objetivos identificados como sendo para o bem comum. Hoffman ainda diz que influenciar é levar as pessoas a fazer o que nós desejamos. Liderança e influência é a ideia de serviço e sacrifício. E conclui dizendo: liderar não se resume a intenções, mas é a junção de intenção e ação. E todas essas palavras, elas são interessantes e provavelmente muito bem intencionadas, mas falta o evangelho nessa definição. Por outro lado, Kevin Manoia escreveu um livreto chamado O Fator Integridade. E, de uma forma simples, ele encharca a definição de liderar com o evangelho. E define: liderar significa influenciar pessoas no objetivo de provocar uma mudança nelas. E essa mudança é por Cristo e pelo seu reino. E essa definição nos leva diretamente a Gênesis capítulo 2, versículo 15 a 17, onde o texto diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E a ideia de cultivar é trabalhar para fazer com que as coisas cresçam. E a ideia de guardar é proteger aquilo que está crescendo. É cuidar daquilo que já cresceu. E
cultivar e guardar é o mandato de Deus ao homem para que ele lidere em nome dele e em seu reino. E eu penso que, diferentemente de Adão, Josué cumpriu bem o papel de cultivar e guardar. Eu penso que Josué cumpriu bem o chamado de liderar a família e a nação. E meus irmãos, quando nós olhamos Números capítulo 27, versículos 12 a 23, nós vamos ver que o Senhor ordenou a Moisés que desse a Josué o encargo de ser o novo pastor da nação de Israel, porque Moisés morreria antes mesmo de entrar na terra prometida. E Moisés solenemente investiu Josué com honra e autoridade perante o sumo sacerdote e diante de toda a congregação de Israel, e compartilhou sobre ele o espírito de sabedoria. E como parte dos preparativos finais de Moisés para dar continuidade à aliança, ele publicamente advertiu Josué a ser forte e corajoso, a fim de levar Israel a conquistar a terra prometida. E depois da morte de Moisés, o Senhor bondosamente repetiu essa ordem de encorajar Josué a ser forte e corajoso nas vésperas da invasão a Canaã. E agora nós estamos no capítulo 24, no versículo 15, que é o discurso final de Josué. Israel já está dentro da terra prometida e agora já teve a distribuição das tribos. E o que nós percebemos diante de uma leitura apurada do livro de Josué é que Josué é um líder que lidera o povo do Senhor com estratégias, com sabedoria, com determinação, mas é também um homem que lidera a sua família com coragem, com amor e, acima de tudo, com determinação. E o que é que nós podemos aprender com Josué que pode influenciar em nosso papel de liderarmos como homens a nossa família e também na igreja do Senhor? A primeira lição que nós podemos extrair, irmãos, é: não tenha medo de liderar. Não tenha medo de liderar. Josué é um homem que não teme a liderança. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele foi investido de autoridade por Deus para liderar a nação. Não apenas a sua casa, mas também a nação. E é fato que, num primeiro momento, muito provavelmente, ele ficou com medo de assumir a liderança da nação de Israel, por conta da grande responsabilidade que era substituir Moisés. E é por isso que Deus precisou encorajá-lo, lá em Josué capítulo 1, especificamente dos versículos de 1 a 9, nós vemos Deus encorajando Josué a liderar aquela nação. Mas após o encorajamento de Deus, Josué assume a responsabilidade de guiar o povo de Israel na conquista da terra prometida. E quando ele cumpre essa missão, e já não tinha mais idade e nem mais condições de continuar liderando a nação, mas ele continua liderando a sua família, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E hoje, mesmo após tanto encorajamento de Deus nas Escrituras, não são poucos os homens que temem liderar, temem a liderança, se escondem da responsabilidade, temem serem cobrados, contrariados, temem os problemas. Na realidade, morrem de medo de problemas. A primeira oportunidade que eu tive de pastorear uma congregação, e eu já era o terceiro obreiro desta congregação, eu conheci um homem que ele tinha todas as qualificações para o diaconato, e eu procurei ele, eu disse: meu irmão, nós precisamos de você servir nessa congregação como diácono. E ele olhou para mim e disse assim: eu não quero, pastor, ser diácono, certo? Eu faço qualquer coisa, mas eu não quero ser diácono.
Passou-se uns 6 meses, eu procurei aquele irmão novamente, eu digo: meu irmão, você quer ser diácono agora? E ele disse: não, eu não quero ser diácono, pastor. Eu não entendi, ele tinha tudo para ser um diácono. E eu fui rebuscar os antigos obreiros daquela congregação, e quando eu rebusquei, eu perguntei: rapaz, tem um homem naquela congregação que ele tem as qualificações para ser diácono, e eu já chamei ele 2 vezes e ele não aceitou. E disseram para mim assim: nós também chamamos ele. E ele não aceitava. Não aceitava. E aí eu tomei coragem um dia, fui diretamente na casa dele, e eu perguntei: meu irmão, por que você tem medo de assumir o diaconato? O que é que lhe impede? Tem alguma coisa que está lhe impedindo? Converse comigo. E ele ficou um pouco calado, mas depois ele disse assim: olha, pastor, tem gente naquela congregação que ama contrariar pastores. E eu não quero ser contrariado por ninguém. E é por isso que eu não quero aceitar nenhum cargo de liderança na igreja. E eu disse a ele: meu irmão, já pensou se Jesus abortasse a sua missão porque alguém iria contrariá-lo? Meu irmão, não é por aqueles que contrariam, mas por aquele que chama, por aquele que vocacionou você. E pela graça de Deus, antes de eu sair daquela congregação, ele tinha decidido ser diácono. Eu não tive a oportunidade de consagrá-lo, mas depois que eu saí, o outro me substituiu, ordenou, e quando a gente visita aquela congregação, ele está servindo como diácono naquela igreja. E pensando nisso, irmãos, olha, toda e qualquer organização passa diretamente por uma liderança, que seja para o bem da organização ou que seja para o mal dela. E o fato é, se você abrir mão de liderar, alguém vai liderar. Alguém vai. E um general de exército, já bem experiente, dizia assim: não existe pelotões fracos. O que existe é uma liderança fraca. Imagina Josué se comportando como um líder fracassado, fraco. Porque antes de chegarem à terra prometida, tinha um Jordão transbordando entre eles, né? Imagina aquele homem fraco dizendo: rapaz, eu acho que esse negócio não vai dar certo, né? O Jordão transbordou esses dias, olha a multidão de gente que tem para passar, é melhor a gente ficar por aqui mesmo, esperar esse rio secar, né? Mas não, irmãos, Josué estava encorajado por Deus. Josué estava com o coração empenhado naquela missão, e ele atravessa aquele Jordão. Deus abre aquele Jordão e eles atravessam e eles conquistam aquela terra. A diferença é que na nossa sociedade moderna ou pós-moderna, não generalizando, mas muitos homens se comportam como verdadeiros meninos, que amam servir a si mesmos, mas não querem liderar. E eu quero dizer aos irmãos que nesta noite que Deus nos chama a levantar-se e cumprir o mandato de liderança que Ele derramou sobre os homens. Liderarmos por Ele, liderarmos em seu reino. Então, nessa primeira lição, eu quero dizer ao seu coração: não seja omisso ao mandato de Deus para liderar. Reconheça o seu chamado, meu irmão, e comece a investir em seu coração para liderar por Cristo e pelo seu reino. Mas a segunda lição que nós podemos aprender com Josué é que Josué, ele lidera bem a sua casa. Então lidere a sua casa. Josué liderou a sua casa com excelência. Ele está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa não vai servir a deuses falsos. A minha casa não vai servir a falsos deuses. E após essa fala, não há mais referências bíblicas à família de Josué. Não sabemos nada sobre a descendência de Josué, quem veio depois dele. Mas o pouco que sabemos nos diz que a casa dele serviria ao Senhor. E isso é suficiente para fazermos algumas conjecturas. Nós podemos formular aqui algumas opiniões apenas nesse versículo, que a casa dele serviria ao Senhor.
E eu penso que se Josué era fiel ao Senhor, com certeza ele era fiel também à sua família. Eu penso, irmãos, que à luz dos mandamentos do Senhor, que ele já conhecia, ele sabia tratar bem a sua esposa, e se ele tivesse filhos, ele sabia tratar bem os seus filhos. E eu, lendo o livro Masculinidade e Crise do pastor Renato Vagens, ele traz uma pesquisa em que o número de mulheres que lideram as suas casas aumentam cada vez mais. Hoje é mais fácil você escutar uma irmã dizer, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, do que o marido dela dizer isso. E não tem nenhuma maldade nisso, irmãos. Certo? A irmã pode falar isso quantas vezes quiser. Mas o fato é, eu quero que vocês entendam que essa fala tem uma conotação especial de liderança. Tem uma liderança envolvendo essa fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem uma autoridade envolvida nisso. E mulheres na liderança de seus maridos não é um problema meramente atual. Esse problema é mais antigo do que nós pensamos, né? Eva decidiu comer o fruto proibido primeiro que Adão, revelando sua insubmissão e o seu empoderamento sobre o seu marido. Dalila mentiu descaradamente para Sansão, a fim de subjugá-lo, e ele se submeteu a Dalila, demonstrando a fraqueza em seu compromisso com Deus. Salomão preferiu se submeter ao conselho de algumas de suas mulheres, ao pecado de algumas de suas mulheres, a atender ao chamado de Deus para liderar sobre elas. E Acabe deixou Jezabel liderar sua casa e a nação que pertencia ao Senhor, mostrando a impotência de sua masculinidade. E a princípio, irmãos, olha, todos esses relacionamentos em que a mulher tentou assumir a liderança, no primeiro momento eles desfrutaram de uma falsa comunhão, mas que culminou numa destruição de gerações, numa destruição de lares, na destruição de uma nação. E eu li uma pesquisa recentemente, pastor Jamson, da revista Encontro. Essa pesquisa foi publicada em 2019, que aponta que uma das razões pelas quais os homens traem as suas mulheres é porque essas mulheres lideram em casa. Eu sei que isso é um dado meramente sociológico, para a gente pouco importa, mas é um dado sociológico. Eu queria transmitir isso para vocês, que os homens que se sentem fragilizados em sua masculinidade, eles tentam reafirmar isso, traindo as suas esposas. Homens bananas, que têm mais coragem de trair do que liderar a sua casa. Eu sei que o cristão entende que aquele que adultera está sem juízo, como diz Salomão. Está sem juízo, e Deus nos chama a sermos fiéis à nossa esposa. Mas isso é um dado que nos chama a atenção. Homens fragilizados que querem reafirmar a masculinidade pecando, acrescentando pecado sobre pecado. Mas por outro lado, meus queridos, nós temos o exemplo do grande homem, grande, entenda aqui meu elogio a Jó, um grande servo de Deus, que diante do seu maior sofrimento, ele não perdeu a liderança da sua casa. Quando a esposa disse, amaldiçoa teu Deus e morre, ele disse, negativo, Deus me deu e Ele mesmo tomou, então bendito seja o nome do nosso Deus. Onde ele estava mais fragilizado, ele não cedeu à liderança da sua casa. E lá em Jó capítulo 42, versículo 12, especificamente na parte A, diz o texto, que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Um homem que cumpre o seu chamado em Deus, jamais vai terminar a vida marcada por fracassos ou cheio de remorsos. Se ele estiver em Cristo, se ele cumprir o seu chamado no Senhor, ele talvez não termine a vida rico ou na melhor das casas, mas a vida dele não será marcada por um final de fracassos e remorsos.
Mas como o apóstolo Paulo, tenho certeza que mesmo saindo da prisão para ser degolado, esses homens morrem dizendo: a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Então, nós somos chamados a cumprir nosso papel em casa. E talvez você diga assim: mas eu não sei liderar a minha casa. E eu quero dizer para você que liderança não é uma coisa que você conquista, irmãos, na sua casa. Deus investiu você com essa liderança. Deus investiu você desde o jardim. Ele disse lá no jardim: vocês vão cultivar e vocês vão guardar a família de vocês. Então Deus investiu você de autoridade para que você conduza a sua casa nos caminhos do Senhor. Então, quanto às suas esposas, nutram elas emocionalmente e espiritualmente. Faça com que elas se sintam seguras no modo como vocês lideram o seu lar. Seja um homem piedoso, seja um marido amoroso. Pastoreie sua família com o conhecimento de Deus, com todo o conselho de Deus. E quando for necessário, diga a ela: meu amor, o caminho não é por aqui não, o caminho é ali. Cuide dela, supra ela, abrace ela, ame ela, se entregue por ela. Fuja dos padrões mundanos, dos extremos que o mundo oferece. Por um lado, o mundo te chama a ser frouxo demais, por outro lado, o mundo te chama a ser autoritativo demais. Mas eu convido você nesta noite a olhar para como Cristo tratava as mulheres, e trate a sua esposa a semelhança como Cristo tratava as mulheres. Mas em segundo lugar, nutra, se você tem filho, nutra o coração dos seus filhos com o Evangelho. Eu queria citar um exemplo que eu mesmo vivenciei isso essa semana. Eu tenho um filho de 8 anos, o Caleb, e eu tenho um outro bebezinho de 1 ano e 8 meses. E eu deixei os dois na sala, um brincando de bola com o outro. A minha esposa estava na cozinha, preparando o almoço, lavando as roupas, e eu entrei no meu quarto no afã de terminar as minhas atividades, as minhas tarefas, as demandas ministeriais, as demandas acadêmicas, e eu naquele afã, correria demais. Minha esposa entra no quarto e para tirar uma dúvida comigo, aí eu, para a minha leitura, eu vou tirar a dúvida dela. Chega Caleb de 8 anos, dizendo: papai, eu queria aquela sacolinha de pelota, papai, o senhor sabe onde é que está? E enquanto eu procuro essa sacola de pelota, a gente escuta, estava eu, minha esposa e Caleb no quarto, a gente escuta aquela pancada no chão, o som da sala caiu, prá, e imediatamente o grito, do nosso filho, do nosso bebezinho de 1 ano e 8 meses, chorando, irmãos. Aquilo deu um desespero em mim, que eu fiquei pensando: meu Deus, esse som caiu em cima dele. Ele empurrou esse som, e a gente corre para a sala, e estava um som em cima da perna dele, e tinha uma cadeira próximo do som, pastor James, que ele subiu, empurrou o som e caiu por cima. Graças a Deus não teve nenhum problema além disso. Mas no calor do momento ali, o desespero que subiu no meu coração, o estresse das minhas atividades, eu peguei o meu filho de 8 anos e eu dei uns 3 gritos nele. Eu digo: a culpa é sua. Quem mandou você deixar seu filho, deixar seu irmão sozinho aqui na sala? Eu não disse era para você ficar brincando com ele. A culpa é sua. Se tivesse acontecido alguma coisa com ele, a culpa era sua. E ele, sem saber como reagir, triste, sentou lá, sem reação nenhuma, sentou no sofá da sala. E aí a minha esposa acalmou o nosso bebê, e eu entrei novamente para o quarto para voltar a estudar. E quando eu sento na cadeira, o Senhor brada em meu coração dizendo: quem disse que a culpa era dele? A culpa é sua. Qual é a responsabilidade que o seu filho tem de estar olhando o mais novo? E aquilo foi um choque no meu coração mesmo. E eu me levantei imediatamente, e eu caminhei até a sala, e eu peguei o meu filho triste, e eu abracei, e eu disse: filho, perdoe papai. A culpa não é sua, meu filho. Me perdoe por ter culpado você. Esse fardo não é seu, certo? Você perdoa papai. E ele, sem entender nada, ele disse: perdoa papai. E eu abracei ele, e eu voltei muito mais tranquilo para continuar os meus estudos. E eu quero acreditar, irmãos, que se eu não voltasse lá,
eu não teria nenhuma condição de dizer a vocês que nutrissem o coração dos seus filhos com o Evangelho. Não custa nada dar um passo atrás quando a gente erra o compasso. Então, peça perdão aos seus filhos também. Peça perdão à sua esposa. Sempre que nós errarmos o compasso das nossas palavras. Lidere sua família na dependência de Deus. Ore com eles, ore por eles. E que a sua esposa possa dizer, né, pastor James? Deus não me deu um marido, né? Deus me deu uma pregação diária. Mas que os nossos filhos também possam dizer de nós: Deus não me deu um pai. Deus me deu uma pregação encharcada pelo poder do Espírito Santo. Em terceiro lugar, o que é que nós podemos aprender ainda com Josué, que possa nos influenciar na liderança da igreja? E eu queria trazer aqui alguns relatos da vida de Josué que podem nos influenciar. Porque é fato, irmãos, que Deus preparou muito bem Josué para liderar, antes dele chegar na liderança. Êxodo capítulo 17, dos versículos 9 a 14, nós vamos ver que Josué lidera a batalha vitoriosa contra os amalequitas. Lá em Êxodo capítulo 24, como servo, Josué acompanha Moisés até a montanha, aonde Moisés estaria diante de Deus. Em Números capítulo 11, versículo 28, o texto vai nos dizer que Moisés assistenciava Moisés desde a sua juventude. Números capítulo 13, versículo 16, a gente vai ver que, como se fosse uma espécie de mudança de nome, Moisés sabia que o nome de Josué era Oséias, que significava salvação, mas ele chama ele de Josué, que é o Senhor salva. Números capítulo 14, versículos 6 a 10, a gente vai ver que Josué, juntamente com Caleb e 10 outros homens, espionaram a terra de Canaã, mas apenas Josué e Caleb incentivaram a nação a tomar posse da terra. Números capítulo 27, versículo 18, a gente vai ver que o Espírito Santo estava em Josué. Números 27, do 19 a 23, a gente vai ver que Josué foi comissionado a primeira vez para o serviço espiritual, a fim de ajudar Moisés. Deuteronômio capítulo 31, versículo 23, a gente vê um segundo comissionamento de Josué para substituir Moisés na liderança de Israel. E lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 9, a gente vai ver que ele é preenchido com um espírito de sabedoria. Então Deus preparou Josué para liderar a nação. E quando ele chega na liderança do povo do Senhor, irmãos, que extraordinário. Ele era muito rápido a receber uma ordem de Deus e a obedecer essa ordem. Deus ordenou a Josué para circuncidar todos os homens que haviam nascido no deserto, que não foram circuncidados. Josué capítulo 5, versículo 9. E ele rapidamente o faz. Ele mostrou coragem em todas as batalhas que lutou, nas conquistas da terra. Embora falhou, porque ele não é perfeito, embora ele falhou em não consultar o Senhor antes de fazer aliança com os gibeonitas, conforme Josué capítulo 9, versículo 14 e 15, ele era um homem de palavra, porque ele cumpriu os acordos feitos com Raabe e com os príncipes de Gibeão, quando necessitaram de Israel. Mas a melhor qualidade de Josué era a sua total devoção à lei de Deus, porque Josué encharcou a sua mente e o seu coração com as Escrituras, com a meditação diária das Escrituras. E após distribuir as terras por herança a cada uma das 12 tribos, ele faz um discurso pedindo que cada tribo renovasse a aliança com o Senhor, exortando-os a guardar e a fazer tudo conforme estava escrito no livro da lei de Moisés. Isso está lá em Josué capítulo 23, versículo 6. E no final desse discurso aqui no capítulo 24, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O temor e a obediência de Josué ao Senhor continuaram a influenciar a nação de Israel, mesmo depois da sua morte. Durante o período dos anciãos que ficaram depois dele,
conforme está aqui no versículo 31 do capítulo 24. Então Deus deu aptidão ao homem Josué para conduzir a nação, para conduzir o seu povo. E eu sei que em nossos dias existe um debate infinito sobre complementarismo e igualitarismo. A diferença entre complementarismo e igualitarismo basicamente é: o complementarismo defende que homens e mulheres são iguais diante de Deus, mas que receberam papéis distintos na sociedade e na igreja. Mas já a visão igualitarista não enxerga essa distinção de papéis. Então uma mulher pode realizar uma tarefa que na escritura está especificamente direcionada a um homem, e isso não vai ter nenhum tipo de problema. No entanto, uma rápida olhada nas escrituras, a gente percebe que Deus concede o papel de liderança ao homem, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15. Mas a mulher ainda não havia sido formada. A mulher só é formada em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então, o Senhor, quando cria a mulher, quando Ele forma a mulher, Ele faz da mulher uma auxiliadora idônea para o homem. Então, não é para que a mulher lidere sobre o homem, mas que ela complemente o homem. Com isso, eu não estou negando o ministério de mulheres na igreja local, porque esse ministério de mulheres não é apenas útil, é necessário, porque também há um mandato de Deus para elas. Mas liderar o povo do Senhor é um papel específico para homens comissionados, separados por Ele. E os homens devem assumir essa responsabilidade de cumprir seu papel na igreja. Os homens aqui presentes, todos os irmãos aqui presentes, devem ser discipulados, treinados para o exercício do ministério, devem ocupar posições de ensino, de conselho, de administração, devem aprender e ensinar suas esposas a palavra de Deus, a seus filhos a palavra de Deus. Homens devem defender piamente a verdade e a santidade contra toda espécie de mundanismo que querem entrar sorrateiramente dentro das nossas igrejas. E sabe qual é pelo menos eu penso isso, né? Sabe qual é o maior problema de muitos homens, pastor Ronier? É pensar que servir a Jesus é como se fosse um segundo trabalho, só que sem remuneração. Aí eles não querem. E aí eles entregam a liderança às irmãs. As irmãs lideram os círculos de oração, porque os homens não querem orar. As irmãs lideram os departamentos de missões. As irmãs lideram a juventude, dirigem praticamente todos os cultos. Só está faltando mesmo as irmãs liderar o departamento de homens. É só o que falta, né? A gente sai andando e a gente... Quem lidera os homens aqui é a irmã do ciclo de oração que está liderando. Irmãos, seguir Jesus não é um segundo trabalho sem remuneração. Servir a Jesus é tudo para a gente. É tudo. É o compromisso mais belo e solene que molda tudo o que a gente faz. Servir Jesus nos faz um verdadeiro discípulo dele e nos leva a reordenar todos os demais deveres da nossa vida. Eu conversava recentemente com um irmão que tem 3 empregos. Alguém aqui tem 3 empregos? Meu amigo, eu digo, como é que o irmão consegue ter 3 empregos? 3 empregos, rapaz. Mas nunca mais foi à igreja por conta desses 3 empregos. E eu sentei com ele e eu disse: meu irmão, sabe o que é que você vai encontrar lá no final, se dedicar a sua vida somente ao seu eu? Sabe quem é que você vai encontrar lá? Ele disse: quem, pastor? Você. Você vai encontrar você fadado e pesado numa balança e em falta com Deus. É isso que você vai encontrar no final da sua vida. Mas, por outro lado, se você repensar em dedicar tempo ao Senhor, em cumprir com a sua devoção diante de Deus, e dedicar a sua vida a cumprir o seu papel
em Deus, no final Deus o encontrará, e Ele vai conduzir a sua casa, e Ele vai conduzir a sua vida, e Ele vai lhe dizer no final: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Diante disso, irmãos, eu queria encorajar vocês nesta noite a cumprir o papel com intensidade. Sejam intensos na devoção a Deus. Se mostrem disponíveis ao serviço ao Senhor. Contribuição não é sobre condição, é sobre confiança. Serviço a Deus não é sobre tempo, é sobre prioridade. E eu encerro com 3 aplicações. A primeira: se você não tem conseguido assumir a responsabilidade da liderança que Deus lhe deu, não precisa olhar para Josué, tá certo? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, Ele é a nossa esperança, Ele pode restaurar a nossa masculinidade, Ele pode nos reconduzir a uma liderança eficaz dentro da nossa casa, porque Ele é o líder masculino por excelência. Segundo, cumpra seu papel em sua casa. Cumpra seu papel em sua casa. Conduza sua esposa, seus filhos a servirem ao Senhor com intensidade. Não apenas aponte o caminho enquanto assiste uma partida de futebol da Champions League. Não apenas diga: vá com ele, vá com ela. Seja um modelo nesse caminho. Venha e seja um modelo. E terceiro, capacite-se. Não falte, nem perca as instruções da palavra de Deus. Esteja à disposição da igreja local. Cultive e guarde com dedicação o evangelho do nosso Senhor Jesus na sua casa e na igreja que pertence a Ele. Amém?